Eu já mostrei vários smartphones, desde smartphones baratos a smartphones com as melhores especificações e tecnologia, para te ajudar a escolher o smartphone ideal para ti. Mas hoje vamos ver as especificações de um smartphone com muito potencial. Mas antes, subscreve ao canal porque eu trago novos produtos todas as semanas. Mas vamos ver as especificações deste smartphone da Vivo. Tem um ecrã LCD de 6.7 polegadas a 120 Hz e resolução 1080 por 2400 pixels com rácio de 20:9. Tem um processador MediaTek Dimensity com 8 núcleos a 2.4 GHz, com um processador gráfico Mali G615 e pode ter a capacidade de armazenamento até 256 GB e até 8 GB de memória. A câmara principal é de 50 megapixels, que grava vídeo em 4K, com câmara lenta de 120 frames por segundo e com tecnologia HDR. A câmara frontal é de 8 megapixels e grava vídeo em 1080p. Tem conectividade 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, mas não tem NFC. Também tem uma ligação USB 2.0, tipo C, para carregamento da bateria e transferir ficheiros para o computador. Para desbloquear, tem um leitor de impressão digital no botão de ligar e reconhecimento facial. Tem uma bateria de 6500 mAh com carregamento de 45 watts, mas não tem carregamento sem fios. O ecrã tem proteção com vidro temperado contra riscos e quedas. É construído em plástico, com certificação IP64, resistente à água e poeira, e pesa 205 gramas. Pode colocar 2 cartões nano SIM para comunicação da operadora, mas não é compatível com um cartão microSD. Este é um smartphone com tecnologia básica e com especificações mínimas, por isso é barato, mas suficiente para o utilizador normal. Mas não é o smartphone mais versátil que podes escolher. Eu não recomendo este smartphone para profissionais, mas para o utilizador normal é um smartphone que irá ser suficiente. Os smartphones tornaram-se num dispositivo indispensável para a nossa vida, devido à sua versatilidade, conveniência e capacidade de comunicação. Mas com tantos modelos diferentes de smartphones, pode ser difícil escolher o smartphone ideal que deves comprar, porque tens que considerar várias características: quantidade de memória, velocidade do processador, resolução da câmara, conectividade ou os sensores que tem. Mas eu vou-te explicar todas essas funcionalidades para saber escolher um novo smartphone. Sobre o ecrã. Poderás escolher o tamanho do ecrã, se tem um corte para a câmara frontal, a resolução, a taxa de atualização e o tipo de ecrã, porque pode ter cores mais vibrantes. Eu recomendo um ecrã OLED de 6.7 polegadas, Full HD e de 120 Hz. Sobre o processador. O processador é muito importante, porque quanto mais rápido for, mais rápido o smartphone vai funcionar e mais suave será a tua interação. Um processador pode ter vários núcleos, velocidades e processador gráfico integrado, que pode ser muito importante para jogos. Eu recomendo que tenha um processador MediaTek ou Snapdragon com pelo menos 6 núcleos a 2.4 GHz. Sobre a estrutura. Um smartphone pode ser construído em diferentes materiais: plástico, metal ou vidro. Também pode ter um revestimento para ser mais resistente a impactos e riscos e pode ser à prova de água e poeira. Eu recomendo que seja construído em alumínio para arrefecer melhor, com proteção Gorilla Glass para proteger o ecrã de riscos e com certificação IP67 contra poeira e água. A memória RAM é a memória onde todas as aplicações vão estar a funcionar quando usas o smartphone. Por isso, se normalmente tens muitas apps abertas, tens que ter muita memória. E podes escolher desde 4 GB até 24 GB. Eu recomendo que escolhas com pelo menos 8 GB, mas se jogas no smartphone, podes precisar de mais.
O armazenamento interno serve para guardar todos os ficheiros, aplicativos e sistema operativo. Um smartphone pode ter entre 64 GB e 1 TB de capacidade. Eu recomendo que escolhas um smartphone com pelo menos 128 GB, mas se gravas vídeos e tiras muitas fotografias, deves escolher com 256 GB. O smartphone normalmente tem dois tipos de câmaras, a câmara traseira e a câmara frontal. A câmara traseira é a principal, com maior qualidade e pode ter 4 câmaras diferentes. Uma câmara pode ter um sensor muito grande, para melhor imagem, melhor sensibilidade de noite, tirar fotografias até 50 megapixels ou gravar em 8K. Eu recomendo que escolhas uma câmara que grave vídeos em pelo menos 1080p e capte fotografias a 12 megapixels. A câmara frontal será normalmente para fazeres videochamadas, mas pode ocupar muito ou pouco espaço no ecrã. Pode ter 32 megapixels e gravar vídeo em 4K, mas para videochamadas, uma câmara de 720p é suficiente. Sobre a segurança do smartphone. Para só tu poderes desbloquear o smartphone, podes usar uma palavra-passe, um leitor de impressão digital que detecta o teu dedo ou reconhecimento facial que detecta a tua cara. Eu recomendo que tenha pelo menos um leitor de impressão digital, mas tu decides se preferes outros sistemas de proteção. Com os smartphones a ficarem cada vez mais finos, algumas conexões estão a deixar de existir, mas um smartphone pode ter conexões para áudio e USB. Eu recomendo um smartphone com ligação USB tipo C para carregamento de energia e copiar ficheiros para o computador. Mas se precisares de ligar aos escutadores ou um sistema de som com fio, também deve ter uma ligação para áudio. Sobre a conectividade sem fios. Um smartphone é conectado à internet através de dados móveis ou por Wi-Fi. Atualmente, 4G e 5G são os mais comuns, mas 6G será a nova geração. Para ligar a Wi-Fi, pode ter Wi-Fi 5 com velocidade de 3 gigabits ou Wi-Fi 6 com 9 gigabits e Bluetooth para comunicação com dispositivos próximos. Eu recomendo que escolhas um smartphone com comunicação 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5. Mas um smartphone também pode permitir compatibilidade com outros cartões, porque um smartphone pode ter 2 cartões SIM para comunicação móvel, mas também pode dar para colocar um cartão microSD para expandir a capacidade de armazenamento. O smartphone deve ter pelo menos um cartão nano SIM, mas se tu precisares de expandir o armazenamento, também deve dar para colocar um cartão microSD. Quanto maior a capacidade da bateria, mais tempo irá durar o smartphone até teres que carregar novamente a bateria. A bateria pode durar entre um dia e uma semana. Isso vai depender do uso que fazes do smartphone. Se tens o ecrã ligado durante muito tempo, se tens o Wi-Fi ligado ou se gravas muitos vídeos e fotografias. Uma bateria normalmente tem a capacidade entre 4.000 e 6.000 mAh. Eu recomendo que tenha pelo menos 5.000 mAh, mas quanto maior, melhor. O carregamento da bateria pode ser feito de duas maneiras, com fio ou sem fio. O carregamento com fio pode ser entre 10 watts e 240 watts. Quanto maior for a carga, mais rapidamente vai carregar, podendo carregar um smartphone em 10 minutos. O carregamento sem fio pode ser feito entre 5 watts e 50 watts. Eu recomendo que tenha um carregamento de pelo menos 20 watts, que irá carregar o smartphone em cerca de 40 minutos. Em smartphones com sistema Android, deves escolher com a última versão disponível, porque a última versão vai permitir fazer atualizações durante mais tempo, como atualizações de segurança, instalar novos recursos, compatibilidade com aplicativos ou atualizar para um novo sistema. Por isso,
eu recomendo que compres um smartphone com a última versão disponível do sistema operativo. E estas são as principais especificações e tecnologia que deves ter em conta para escolher o smartphone ideal para ti. Espero que tenhas gostado deste vídeo e tenha ajudado a explicar as especificações de um smartphone para escolheres o melhor smartphone para ti. Mas agora, subscreve ao canal porque eu trago novos produtos todas as semanas, mete um gosto no vídeo para ajudar o canal a crescer e se tiveres alguma pergunta, escreve nos comentários.